Olá pessoal, eu sou o Thiago de Mello, sejam bem-vindos a mais um podcast do Vem a Minha Língua Russa. Hoje eu quero fazer um podcast especial porque eu recebi uma pergunta do Rubens Araújo Barbosa lá no nosso primeiro episódio do podcast, ok? Onde eu falei sobre a minha história, falei sobre quem sou eu e eu queria dizer pra vocês que eu tô dando atenção pra isso, tá? Então quem tiver perguntas, mandem, vai ter uma hora que o podcast vai crescer. Então eu vou ter muitas perguntas. E quando se tem muitas perguntas, não dá pra responder todas. Enquanto o podcast ainda acabou de começar, tá pequeno ainda, tem espaço pra todo mundo fazer sua pergunta e receber uma resposta. Ok? Então hoje vamos falar sobre algumas coisas. A primeira coisa que eu quero falar é sobre prioridade para o aluno iniciante, o cara que acabou de começar a aprender russo. Eu quero falar sobre 4 coisas que você deve fazer antes mesmo de começar a pôr a mão na massa e aprender russo, tá? E depois, de fato, vamos falar sobre quais são as prioridades que, na minha opinião, os estudantes de russo devem dar mais foco, tá? E também quero fazer alguns comentários sobre mais uma dificuldade que o Rubens Araújo está tendo nos estudos dele, que é a falta de desânimo, a falta de ânimo, né? Na verdade, ele sente um desânimo quando ele se sente obrigado a estudar gramática, né? Quando se fala em estudar gramática, ele se sente desanimado. E ele também fica desanimado por estar estudando sozinho e não ter pessoas para compartilhar pensamentos sobre como aprender russo com ele. Vamos comentar sobre tudo isso aí nesse episódio de hoje. Antes de começar esse episódio, eu quero chamar vocês para entrar lá no nosso canal do Telegram, tá? Lá sempre tem um aviso, sempre que sair uma aula nova, um vídeo novo, um podcast novo, e lá você sempre vai ficar sabendo de primeira mão, tá? Então não confie muito assim no YouTube, na notificação do YouTube, no Instagram, porque esses aplicativos não entregam para todo mundo, né? 100% das pessoas. É só para uma pequena parcela ali. Já lá no Telegram você vai ter certeza de que vai ficar por dentro de tudo, ok? Então entre lá, sempre tem alguma coisa nova por lá. Então, para começar esse podcast, vamos falar sobre qual deve ser a sua prioridade, o que você deve fazer primeiro, onde colocar o seu foco assim que você começa a aprender russo. Eu vou falar sobre 4 coisas que você deve fazer antes mesmo de começar a estudar russo a sério, tá? Foi assim que eu comecei, eu fiz essas coisas e sempre que eu recomendo para alguém, as pessoas agradecem e dizem que funcionou, então eu quero repassar aqui para vocês também e quero que vocês testem para ver se vai dar certo também, ok? Vamos lá! A primeira coisa que você deve fazer assim que você começa a aprender russo é justamente você aprender a aprender russo. Não é você pegar o material e já sentar e já estudar, já aprender o alfabeto logo de cara. O primeiro passo é você fazer essa pesquisa, é você aprender a aprender. Por quê? Porque não há nada tão inútil quanto fazer de forma eficiente algo que nem deveria ser feito. Então, para começar a aprender russo, tu tem que fazer a coisa certa. Senão você vai perder muito tempo fazendo a coisa errada, vai passar um tempão aí da sua vida e você vai falar, pô, acho que aprender russo não é para mim, acho que não dá certo, acho que eu não tenho um dom, acho que isso aqui é muito difícil, acho que é impossível aprender russo. Mas na verdade é só coisa da sua cabeça porque você começou do jeito errado, fazendo as coisas erradas. Então eu vejo muitas pessoas que se tornaram muito boas em fazer um certo tipo de coisa, só que, infelizmente, elas estão fazendo a coisa errada. Elas se especializaram, elas ficaram muito eficientes em fazer a coisa errada. É por isso que, pra mim, na minha cabeça, né, é muito importante que você saiba o que você está fazendo. É você aprender a aprender russo. Como que você faz isso? No meu caso, quando eu comecei a aprender russo, eu queria ouvir a opinião de todo mundo que já estudou russo. Então, eu pesquisava na internet por pessoas que já tinham aprendido russo, e eu procurava saber, né, se ela tem algum vídeo, se ela tem algum artigo no blog, como foi que ela aprendeu, eu ouvia a história dela. E assim eu fui pegando a manha, né? Então, ó, beleza, na época eu já tinha aprendido inglês, já tinha uma ideia. Mas é claro que inglês e russo são idiomas diferentes, então cada idioma tem sua peculiaridade. A mesma forma que você utilizou para aprender inglês não vai funcionar 100% para o russo, você vai ter que fazer algumas adaptações, que foi o que eu fiz no caso, né? Já contei isso para vocês também em algum vídeo lá do YouTube. Antes de você colocar a mão na massa de fato e começar a aprender russo, é importante que você faça essa pesquisa para poder aprender a aprender, certo? E eu também considero muito importante que você ouça bastante o conhecimento, né, as dicas, as sugestões de pessoas que são próximas a você no sentido de condição, né? De pessoas que têm condições parecidas com a sua. Porque tem gente que fala assim, ah, eu aprendi russo, eu fiz isso, deu muito certo, aprendi muito rápido. Aí você vai ver as dicas da pessoa, beleza, dicas boas.
Só que depois, quando você vai analisar direito, você percebe que a pessoa foi morar na Rússia e aprendeu russo lá na Rússia porque ela morou lá durante 3 anos e estudou russo lá. Aí já é diferente, né? No meu caso, eu aprendi russo no Brasil, eu nunca estive na Rússia, eu não falo isso com orgulho, né? Eu queria ter tido essa oportunidade. Em breve, eu acredito que sim, mas eu aprendi russo no Brasil, estudando no Brasil, de maneira autodidata. Então, essas foram as minhas condições. Se você quer aprender russo nas mesmas condições que as minhas, né? Ou se essa for a única opção disponível para você, então eu acredito que eu tenho coisas importantes para te ensinar. Só que se você for aprender russo na Rússia, aí já é outra história. Eu não tenho essa experiência de ter aprendido russo na Rússia. Então não posso falar muito sobre isso. No dia em que eu for para a Rússia, é claro que lá eu vou aprender bastante e vou modificar um pouco a minha maneira de aprender, porque afinal eu vou estar na Rússia. Aí eu chego aqui, faço um podcast para vocês, faço um vídeo no YouTube explicando a minha experiência, né, de como aprender russo na Rússia. Mas por enquanto eu falo apenas sobre como aprender russo no Brasil, nas mesmas condições que as minhas, de maneira autodidata e estudando sozinho. É isso aí, ok? Então procure saber sobre como aprender russo e, de maneira preferencial, com pessoas que aprenderam russo de uma maneira parecida com a qual você vai aprender, né? Com as condições parecidas com as suas, ok? E a segunda coisa que você deve fazer antes mesmo de pôr a mão na massa e começar a aprender russo é você se habituar a estudar. Então, nesses primeiros dias, é normal que você vai ter que se esforçar a estudar. Você não vai querer estudar, não espere que você vai querer estudar. Você vai ter que fazer isso durante tanto tempo que vai se tornar um hábito. E aí, quando se torna um hábito, já tem um grande problema que você tirou aí das suas costas e agora os estudos vão ficar muito mais fáceis, tá? Então, no começo, pessoal, não se sintam pressionados, né? Tipo, eu acabei de começar a aprender russo, eu não quero estudar, mas vou estudar assim mesmo, e ainda assim tá muito difícil, não consigo aprender nada de maneira eficiente. Você está lidando com 2 problemas muito grandes de uma vez só. O primeiro problema é que você não sabe nada, está começando do zero, e isso é difícil, eu entendo. E o segundo problema é que você não tem o hábito de estudar, então você está tendo que se esforçar o dobro aí, né? É muito difícil fazer assim. O que eu gosto de fazer é o seguinte: primeiro, eu vou me preocupar apenas em estabelecer o hábito. Eu quero ter o hábito de estudar russo todo dia. Como é que você faz isso? Estudando todo dia. Muito tempo? Não, pouco tempo. 15 minutos, 20 minutos tá bom. Não se preocupe com o que você vai aprender, se tá aprendendo certo, se tá errado. Vai aprendendo ali 20 minutos por dia ou 15, mas tem que ser todo dia. Por quê? Porque você quer estabelecer esse hábito aí primeiro. Depois de um tempo, depois de 1 mês, 2 meses, depende da pessoa, né? Tem gente que já se sente que formou o hábito em 1 mês. Tem gente que demora 2 meses ou 3, então depende da pessoa. Mas você vai sentir isso, tá? Você vai sentir que, beleza, agora estudar faz parte de mim, eu não tenho opção. Eu só estudo todo dia e é isso aí. Esse deve ser o seu primeiro objetivo. Depois que você estabeleceu o hábito, aí você pode se preocupar em realmente aprender alguma coisa de fato, né? No começo ali é só brincadeira, sei lá, baixa um aplicativo e segue aqui minhas aulas do YouTube também, tem muitas aulas de russo lá, vai vendo vídeos na internet, tenta estudar alguma coisa assim, mas não se... O que eu quero dizer aqui com tudo isso é para você não se pressionar muito, né? Para você não cobrar muito de si mesmo nesse começo. Isso aí vai acabar com a sua motivação, você vai desanimar e não vai querer estudar. Então foque em estudar todo dia, qualquer coisa, seja no aplicativo, ou seja no YouTube, seja em um site, seja em um livro gratuito que você encontrou na internet, mas vai todo dia, tá? O que está sendo ensinado ali não importa. O que importa mesmo é a sua capacidade de sentar todo dia e estudar. Isso aí é muito importante e só isso aí vai fazer você se tornar fluente de verdade. Então, a segunda coisa que eu queria falar, né, que é para você fazer antes mesmo de começar a estudar russo a sério, é estabelecer esse hábito aí, é estudar todo dia. Bom, a terceira coisa que eu acredito que você tem que fazer antes de começar a estudar russo de verdade, de pôr a mão na massa, é você fazer uma pesquisa para saber o que é o idioma russo de verdade. Porque muitas pessoas têm uma ideia na cabeça, né? Já ouviu alguém falar russo, então tem mais ou menos uma ideia, mas não sabe exatamente. A pessoa ainda nem ouviu todos os sons da língua russa, ou então ela ouviu uma pessoa falar russo e ela considerou o idioma feio, não muito atrativo, só que ali foi só uma pessoa. E eu percebi bastante que a beleza do idioma russo depende de quem está falando. Tem pessoas que falam o idioma russo e não têm uma voz muito agradável.
Tem pessoas que têm uma voz muito agradável e você fica ali apaixonado. Nossa, que idioma lindo, cara. Mas na verdade é a voz da pessoa. Então, o que eu fiz quando eu comecei a aprender russo foi uma pesquisa muito ampla, porque eu queria saber como soava o idioma russo. O que eu fiz? Eu escutei várias músicas, eu assisti vários filmes, assisti várias séries, sem entender nada, pessoal. Eu não estava ali para entender nada, eu estava ali só para poder fazer uma análise e saber como que soava o idioma russo. Assisti vários vídeos no YouTube, podcast, fazer isso aí, sei lá, 10 minutos por dia, né? Não precisa começar a série e ir do começo ao fim, não precisa disso. É só você assistir 10 minutos ali para poder ver como é que soa o idioma russo, porque tem vários atores diferentes, cada um fala de um jeito diferente, isso é importante. Então, essa é a terceira coisa, é você fuçar mesmo, fuça música, fuça Netflix, fuça vídeos na internet, para você ter essa experiência e saber do que se trata o idioma russo, como é que ele é de fato. Isso é importante, eu acho isso bem legal de se fazer. E a quarta coisa que eu fiz e que recomendo que vocês façam também, antes de cair de cabeça nesse mundo aí da aprendizagem da língua russa, antes de estudar a sério, é você buscar referências e, de preferência, pessoas que aprenderam russo nas mesmas condições que as suas, tá? Pra mim, isso é muito importante. Eu quero aprender com a pessoa que aprendeu russo do mesmo jeito que eu vou ter que aprender. Eu não vou pra Rússia para aprender russo lá, eu vou aprender no Brasil. Então, eu quero dicas de pessoas que também aprenderam russo no Brasil. É assim que funciona a minha cabeça, eu faço isso. Se você viu sentido nessa minha explicação, né, nesse meu jeito de pensar, então faça igual e tá bom. Se você não achou que fez sentido, beleza, faça aí do seu jeito, tá tudo bem também, ok? Então, buscar referências é muito importante. São essas 4 coisas aí, tá, pessoal? Antes de pôr a mão na massa, de verdade, cair de cabeça, se comprometer, faça essas 4 coisas. A primeira delas é aprender a aprender russo. É você pesquisar sobre como aprender. Por quê? Porque é importante que você já comece do jeito certo. É importante que você não fique muito bom em algo inútil, porque isso é muito contraditório. Você ficou bom em algo que não vai te dar o resultado que você espera. Para quem é aluno do curso de russo Fluência Condicional, não precisa se preocupar com prioridade, com se você está fazendo do jeito certo ou do jeito errado. É só entrar, tem lá, ó, primeira aula, assiste a primeira aula, beleza. Amanhã, quero aprender russo de novo, assiste a segunda aula. Depois de amanhã, assiste a terceira aula, assiste a quarta, assiste a quinta. Então é muito fácil, cara. É só você assistir uma aula depois da outra que você vai aprender russo. E siga lá o passo a passo de como estudar, siga os materiais das aulas, veja as aulas completas. É só você assistir uma aula após a outra. Não precisa nem se preocupar com a ordem das aulas. Já está tudo organizado porque eu fiz isso para você. Tá bom, pessoal. Então essas foram as coisas que você deve fazer, as coisas que eu fiz antes mesmo de se comprometer a aprender russo de verdade, de cair de cabeça ali e começar a estudar na prática. Agora vamos falar sobre quais são as prioridades de fato na hora de estudar, né? O iniciante que começou a aprender russo. Onde alocar as energias, né? No que focar primeiro? Vamos ver isso aí. Como que nós aprendemos russo? Como funciona o cérebro? Em que momento exatamente ocorre o aprendizado? A gente aprende russo quando a gente entende uma mensagem no idioma russo. Digamos que você está lendo um livro, você não entende nada. Aí, de repente, aparece uma palavra que você sabe e você entendeu. Você entendeu aquela palavra. É nesse momento aí que você aprendeu. Digamos que você está assistindo uma série em russo. Tem muitas coisas ali, a maioria das coisas você não entende nada. De repente, o cara falou alguma palavra ali que você entendeu. Ele falou, sei lá, привет. Ou então ele falou, здравствуйте. E aí você, caraca, eu entendi, isso aí eu sei. É nesse momento que você aprendeu, tá? Então, isso aí não é coisa da minha cabeça, isso aí é a hipótese do Stephen Krashen, é um linguista norte-americano. Ele estuda isso aí há vários e vários anos, já fez muitas pesquisas, tem muito trabalho publicado e livro, e ele fala sobre isso. O ser humano aprende línguas estrangeiras no momento em que ele entendeu uma mensagem naquele idioma. Não é quando ele está falando, ele não aprende enquanto ele fala, ele não aprende enquanto ele estuda gramática, ele não aprende enquanto ele faz exercícios, ele aprende quando ele entende uma mensagem naquele idioma. E como é que eu sei que é verdade? Eu fiz isso por inglês, e eu fiz isso pro russo, e foi assim que eu aprendi. É assim que eu sei que é verdade. Então você aprende russo quando você entende uma mensagem no idioma russo. Partindo desse princípio, qual é a coisa mais importante que um iniciante deve fazer para começar a entender o idioma russo? Na minha opinião, é aumentar o vocabulário, é desenvolver a leitura e a escuta. É você ter palavras, porque é através da palavra que você vai entender um texto em russo, um livro. É através das palavras, do vocabulário, que você vai
ligar um vídeo no YouTube e vai conseguir entender ele. Então, pessoal, começou a aprender russo agora, não sabe o que fazer? Faz o óbvio, aprende uma palavra nova, aprende uma expressão nova, sempre em contexto, não é uma palavra, uma lista de palavras ali, uma por uma, é uma frase, né? Uma frase completa, porque frase tem contexto, isso aí é muito mais fácil de você memorizar, ok? Então, a primeira coisa, a primeira prioridade do estudante de russo deve ser aprender palavras, é simplesmente aumentar o vocabulário. Você vai fazer o que for para aumentar o seu vocabulário. Tem vídeo meu lá no YouTube ensinando a aprender frases em russo, aprender palavras, aumentar o seu vocabulário. Eu conto lá o que foi que eu fiz para aprender mais de 10 mil palavras em russo. Tem tudo lá no YouTube, tá? Pesquisem lá que tem no meu canal do YouTube, Venha a Língua Russa. E a segunda prioridade do estudante de russo iniciante é ouvir o idioma russo todos os dias. Pessoal, você que quer falar russo, a primeira coisa, o primeiro pré-requisito para você falar russo é você entender o idioma russo falado, tá? Então, se você quer falar, você tem que entender quando as pessoas falam com você. Esse é o pré-requisito. Você nunca vai conseguir pronunciar um som que você nunca ouviu. Então, primeiro a gente tem que reconhecer os sons da língua russa. Vamos aprender todos eles. Intoca tudo aí na sua cabeça e deixa aí os sons da língua russa na sua cabeça. Uma vez que você entende o que as pessoas estão falando com você, né? O que os russos estão falando com você, é um sinal de que os sons da língua russa já fazem sentido para o seu cérebro. Você já entende esses sons. Então, eles já estão na sua cabeça. Uma vez que os sons já estão na sua cabeça, você consegue reproduzi-los. Você consegue colocar eles para fora. Então, a primeira prioridade é aumentar o vocabulário. É você ficar bom em ler e escutar. A segunda prioridade é você ouvir o idioma russo todo dia, mesmo que você não entenda nada. Por quê? Tem a primeira etapa, que eu não dei um nome para isso ainda, mas vamos chamar aqui de quebra-barreira, né? Tem uma barreira inicial, quando você começa a aprender russo, que mesmo você sabendo o significado da palavra, mesmo você já tendo aprendido essa palavra, quando você escuta ela pela primeira, segunda, até 10ª vez, você não entende, sei lá, não faz sentido pro cérebro, né? A ficha não cai. Você sabe a palavra, você estudou, mas você escutou ela num podcast, num vídeo, e de ouvido assim você não consegue captar. Por quê? Seus ouvidos não estão treinados para reconhecer os sons da língua russa. Por que eles não estão treinados? Porque você não ouviu a língua russa durante um tempo longo o suficiente. Então, eu falo para o pessoal, ouçam vídeos em russo, podcasts em russo, assistam filmes e séries, mesmo sem entender nada. Aí a pessoa fala, nossa, mas sem entender nada não tem graça, sem entender nada eu tenho a sensação de que eu não estou aprendendo. Você está aprendendo, você está acostumando os seus ouvidos a entender a língua russa. Essa é a primeira etapa, primeiro você acostuma ele, depois de fato você vai começar a entender as palavras. Mas tem que ouvir mesmo sem entender nada, cara. Isso aqui faz parte daquela etapa de fuçar, que eu falei pra vocês, né? Antes de começar a aprender russo, você tem que fuçar filmes e séries e livros e músicas pra poder... Livros não, né? Filmes, séries, áudios, coisas que tem áudios. Que é pra você ter uma ideia de como o idioma russo funciona, como que ele soa. É você ouvir diferentes pessoas falando russo. Isso é importante pra você adaptar seus ouvidos. E depois você vai conseguir entender as palavras. Então essas são as prioridades que eu considero que os estudantes de russo iniciantes devem ter. A primeira é aumentar o vocabulário, é você conseguir ler e escutar. Escutar é mais importante do que ler, tá? A leitura, na minha visão, é uma ferramenta que você utiliza para melhorar a sua escuta. Então, o estudo de textos com áudio, por exemplo, o texto te ajuda a compreender o áudio. Uma coisa ajuda a outra. Funcionam em conjunto. Depois, em um nível um pouco mais distante, mais avançado, se você quiser aumentar o seu vocabulário massivamente, você tem que ler bastante, muitos livros densos. Mas no começo, o principal de tudo é a escuta. Tem que escutar muito, 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 muito mesmo. Agora vamos comentar um pouco sobre gramática. O Rubens Araújo, a pessoa que sugeriu aqui, que me fez essas perguntas e eu resolvi fazer esse podcast, ele também falou que estudar gramática faz ele desanimar. A minha sugestão é que você faça todo o resto. Estudar russo não é só gramática. Gramática é só 10% do que você tem que fazer para aprender russo. Existe todo um outro mundo aí por trás. Um monte de coisa que você deve fazer, que você tem que fazer para aprender russo. E não é... Estudar russo não se resume a estudar gramática, ok? Então, faça todo o resto. E deixe de lado o estudo gramatical. Um dia você vai sentir a vontade ou a necessidade de estudar gramática.
Quando esse dia chegar, você vai estudar gramática com todo prazer, porque você quer, porque você sentiu a necessidade. Não se force a estudar gramática agora no início. Agora você não precisa disso, você precisa do hábito de estudar e fazer todas as outras coisas que eu mencionei aqui anteriormente nesse podcast. Então, tire esse peso da sua consciência, faça apenas o que você gosta para que você adquira esse hábito de estudar russo, tá? Como é que a gente adquire o hábito? Eu sempre falo sobre isso, isso é muito importante. O hábito para mim é tudo. Se não fosse pelo hábito, eu não teria nada. Eu não teria aprendido inglês e não teria aprendido russo. O hábito é formado quando você faz a mesma coisa durante vários dias, durante meses. E para você fazer a mesma coisa durante meses, você tem que fazer algo que você gosta. Se você não gosta, você vai parar, isso é óbvio. Agora, como é que você quer formar o hábito de estudar russo, sendo que você está fazendo uma coisa que você odeia, que é estudar gramática? Então, quando eu começo a aprender um idioma, eu não quero ter obrigações. Eu não quero me sentir forçado a fazer uma coisa que eu não quero fazer. No caso do Rubens Araújo, é estudar gramática. Você vai ter que estudar gramática? Vai. Tá na hora de estudar gramática agora? Não. Faça outras coisas que você vai aprender russo tão bem quanto. Nos meus primeiros 1 ano e 6 meses, quase 2 anos de estudos, eu não estudei sequer um pingo de gramática russa. Eu já conseguia ler livros em russo, eu assistia filmes e séries, eu conversava com pessoas, eu assistia vídeos no YouTube, eu via podcast, e tudo isso, eu entendia tudo isso e conseguia falar sem ter estudado um pingo de gramática. Porque quando você aumenta muito o seu vocabulário, quando você aprende 5.000 palavras, você ganha a gramática de bônus. Cara, você está lendo um livro ali, você não está somente adquirindo o conhecimento que está ali num livro de fato, você não está somente aumentando o seu vocabulário, você está vendo na prática muitas estruturas gramaticais. E quando você vê muita coisa ali durante muito tempo, você vê uma mesma estrutura, um padrão se repetindo várias vezes, o cérebro ele capta aquele ali, cara. Você nem precisa pensar em aprender gramática, você aprendeu ali naturalmente, só porque você se expôs à gramática. É assim, né? Quando você começa a aprender português quando bebê. Ninguém te ensina nada de gramática, você aprende ali do nada, você só ouviu as pessoas falando e você ouviu tantas e tantas vezes, centenas, milhares, que você vai lá e repete igual. Aprender russo é a mesma coisa. Você aprende somente com imersão no idioma russo, você aprende, eu diria que 90% da gramática. Tem 10% aí que não tem jeito, você vai ter que sentar, estudar e ver uma explicação e fazer um exercício se quiser, 10% vai ter que estudar. Mas o resto você resolve com muita leitura, com muita imersão, com muito podcast, com muito filmes e séries, vivendo a língua no dia a dia, falando, né? Falando através de aplicativos, Skype e por aí vai. Então esse é o meu comentário sobre a pessoa que se sente desanimada porque ela tem que estudar gramática. Mais uma queixa do Rubens Araújo é que ele se sente desanimado porque tem que estudar sozinho, não tem uma comunidade, não tem pessoas para conversar sobre como aprender russo e assim por diante. Isso aí realmente é um problema, eu passei por isso quando comecei a aprender russo e esse foi um dos motivos pelo qual eu iniciei o projeto Venha Minha Língua Russa. Eu criei o canal do YouTube, primeiramente, porque eu queria ter uma comunidade de estudantes de russo, eu queria criar essa comunidade. Eu queria que as pessoas conversassem comigo sobre aprender russo, porque na minha cidade eu não conheço ninguém, né? Só conheço pela internet mesmo. Então, a solução para esse problema, na minha cabeça, é simples. Tem 2 opções. Ou você procura grupos de estudos e você fica lá interagindo com a pessoa, ou você segue o meu canal do YouTube, interage com o pessoal nos comentários, conversa, faz amizade ali, conversa com essa pessoa, pega o WhatsApp, pega o Facebook, Instagram, vai conversando com essa pessoa e vai adquirindo assim, vai formando uma amizade com a pessoa para poder você conversar sobre como aprender russo com ela. E a segunda opção é você entrar num curso de russo, né? Hoje em dia, por exemplo, o meu curso de russo não é só um curso de russo. Lá não tem só materiais e aulas para você aprender russo, suporte do professor. É também uma comunidade de brasileiros interessados em aprender russo. Então você vai poder conversar com centenas de alunos que também estão ali aprendendo russo, vai poder conversar com eles, vai poder tirar dúvidas com eles, dúvida de aluno, vai poder pegar as sugestões de cada aluno, recomendações de canais do YouTube, materiais. Então é uma comunidade também. A gente troca muita ideia sobre como aprender russo lá. Tem grupo de alunos no Telegram, tem a própria plataforma de estudos, a seção de comentários, tem tudo isso aí para você
conseguir interagir com outras pessoas que também estudam russo. Então, essas são as duas opções que você tem, né? Entra em um grupo de estudos gratuito pela internet que você encontra, interage com o pessoal aqui nos comentários desse podcast e dos vídeos, ou então você entra em um curso de russo e automaticamente você vai ter acesso a uma comunidade com outros estudantes. Pessoal, também queria dizer que no primeiro podcast, onde eu falei sobre minha história, eu falei para vocês que uma das ideias que eu tinha era conversar com vocês aqui no podcast. Eu percebi que isso foi um erro. Por quê? Porque para você conversar com uma pessoa online, né? No caso aqui a gente faria uma videochamada ou então uma audiochamada. É necessário que as duas partes, as duas pessoas, tenham uma boa conexão de internet. A minha internet é boa e eu tenho um equipamento de áudio. Então os áudios aqui do podcast são de qualidade. Só que eu não sei se a internet do outro aluno ali que vai conversar comigo é boa. E isso complica, né? Porque se não for boa, o áudio vai ficar muito ruim e impossível de ser ouvido. Vai ficar muito ruim, péssima qualidade. Então não dá para confiar nisso, né? Esse é um dos grandes problemas que a gente tem ao conversar com o aluno. Porque a sua internet pode ser boa, a do aluno pode não ser, e aí ferrou tudo. Então a gente vai ter que dar uma pausa aí nessa ideia por enquanto a gente não resolve ela, tá? Vamos ver aí, se fosse assim, se fosse um encontro presencial, e aí sim, tudo bem, não tem problema com a internet. Mas quando o assunto é internet, Skype, videochamada, audiochamada, aí é complicado porque depende do sinal, né? Então vamos tirar aí essa ideia, vamos deixar ela pausada por enquanto. Se você gostou desse podcast, por favor, compartilha ele aí nos grupos de estudos, manda pro pessoal, vamos compartilhar, vamos fazer ele chegar em mais pessoas, tá? Isso é muito importante para a continuação do podcast. Se não for por vocês, não tem sentido fazer esse podcast aqui. Então, façam ele chegar no máximo de pessoas possíveis, tá? Por favor, pessoal. E outra coisa, deixem aí o like, se tá assistindo no YouTube, deixa o like aí, deixa um comentário. Se você tem um comentário a fazer sobre esse podcast, tem uma pergunta, não me manda no seu aplicativo de podcast não, tá? Senão eu não vou ver. Você tem que ir lá no nosso canal exclusivo do YouTube para esse podcast. O nome do canal é Podcast Venha Minha Língua Russa. Daí você encontra esse episódio e você escreve o seu comentário lá. Lá é 100% de certeza que eu vou ver, tá? Se você mandar no seu aplicativo, eu posso não ver. Na verdade, eu não vou ver de jeito nenhum, não tem como ver. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Mais um podcast do Venha Minha Língua Russa. E até o próximo. Pacá, pacá.